Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando mais uma História 24 horas e a aula de hoje é Nova República e nós vamos falar sobre os governos de Dilma e Temer. Pois é, minha gente, Dilma assume o poder em 2011 e aí ela é a primeira mulher presidente do país, um importante marco, né? E ela vai dar continuidade às políticas do antecessor dela, de Luiz Inácio Lula da Silva, que ele também era do Partido dos Trabalhadores, igual a ela. Então, foram mantidos vários programas de assistência social, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. Economicamente, a pauta neoliberal continuou a ser adotada, ou seja, os problemas sociais do país foram repassados à iniciativa privada por meio de programas que investiam dinheiro público no setor privado, como Minha Casa Minha Vida, ProUni, entre outros. Quando Dilma assume a presidência, tem uma forte recessão mundial, que é lógico que atingiu o país. Tentando reverter essa crise, ela vai aumentar os investimentos na infraestrutura por meio do PAC 2, que é o Programa de Aceleração de Crescimento. Então, como estava a Europa em crise, os Estados Unidos em crise, a saída foi a gente fazer comércio, foi a gente estabelecer um laço maior de comércio com os países da América Latina e com a China. As taxas de juros foram reduzidas, que facilitou aí o crédito para empresas e pessoas físicas, e essas medidas, no entanto, apesar de serem muito boas, não contiveram a crise econômica, que vai acarretar aí uma crise no governo Dilma. A crise política vai acontecer, sobretudo, porque Dilma não conseguiu apoio para as pautas que ela propôs no Congresso Nacional. A crise econômica vai se abater sobre a classe trabalhadora e setores proletários da população, o que não foi empecilho para o governo investir verbas bilionárias para a realização da Copa das Confederações no Brasil. Em junho de 2013, a juventude brasileira tomou as ruas em protesto contra a precarização de vida de um modo geral e principalmente, minha gente, pelo alto custo das passagens dos transportes públicos, né? Uma das questões principais levantadas pelos manifestantes. Então, as manifestações de junho de 2013 ocorreram em diversas cidades, destacando São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que contaram com atos de até 1 milhão de pessoas. Em represália, grupos de manifestantes foram processados e presos por meses. A insatisfação popular com o governo Dilma cresceu significativamente nesse período. No ano de 2014, vieram à tona casos de desvio de dinheiro, de lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras. Esses casos foram investigados pela Polícia Federal, surgindo a Operação Lava Jato. Descobriu-se que grandes empreiteiras pagavam propinas para receberem vantagem nos pleitos para a escolha das empresas que executariam as obras da Petrobras. No mesmo ano, 2014, ocorreram as eleições para presidente e Dilma Rousseff, apesar desse tumulto, foi reeleita com 51%. Em segundo lugar, ficou Aécio Neves, do PSDB. No segundo mandato de Dilma, a situação econômica brasileira se agravou ainda mais. E no ano de 2015, o PIB, o Produto Interno Bruto, ele negativou em menos 3,8%. As taxas de desemprego e inflação aumentaram e os aliados da presidência no parlamento diminuíram. Então faltava apoio aí do Congresso para o presidente, a presidente. Manifestantes foram às ruas, pediram o impeachment de Dilma e outros estavam em defesa do governo, gerando aí uma polarização política no país. Em abril de 2016, a maioria dos deputados federais foi favorável à abertura do processo de impeachment de Dilma por crime de responsabilidade fiscal, ok? Os senadores decidiram pelo impeachment de Dilma Rousseff, que foi sucedido pelo vice Michel Temer, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, em 31 de agosto de 2016. Através de um pronunciamento em rede nacional, ele vai dizer quais eram os objetivos do governo dele, que era impor limites para os gastos públicos, iniciar a reforma da Previdência, garantir segurança jurídica e estabilidade política ao país. Pessoal, a primeira medida que ele vai tomar é a PEC 241, ou seja, a proposta de emenda constitucional que congela o orçamento de investimentos públicos
por 20 anos, apenas sendo permitidos reajustes de acordo com a inflação. Assim, o orçamento dos investimentos públicos na esfera federal permanecerá como o de 2016 pelos 20 anos seguintes, ou seja, até 2036 é o mesmo orçamento. A justificativa disso, dada pelo ministro Meirelles, é que essa era a forma que seria possível para a gente recuperar a confiança do mercado internacional no Brasil. Pois bem, essa PEC ela acaba prejudicando o andamento da educação e saúde, porque a gente vai ter uma diminuição dos investimentos federais nessa área. Então, as metas que foram programadas pelo Plano Nacional da Educação, o próprio funcionamento do Sistema Único de Saúde e o salário mínimo é quem mais sofre com a implantação dessa PEC. Em julho de 2017, é aprovada a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, que propôs a flexibilização, a consolidação das leis, da consolidação, em julho, que se propôs a flexibilizar. Em julho de 2017, foi aprovada a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, que se propõe a flexibilizar a CLT, ou seja, a consolidação das leis trabalhistas de 1943. Quais foram as alterações feitas nesse documento? A jornada de trabalho pode ser assentida em 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso, não podendo ultrapassar 220 horas mensais. A contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Grávidas e lactantes podem trabalhar em locais de baixa e média insalubridade. E o trabalho intermitente, que reduz o tempo de contrato de serviço. Minha gente, cá para nós, essa reforma não foi boa para os trabalhadores não, viu? Vamos lá. A reforma trabalhista acarretou em menores responsabilidades para o empregador, com a segurança física e estabilidade no emprego do trabalhador. Entendeu? É bom para o empregador, para o trabalhador nessas coisas não. Isso vai precarizar as relações de trabalho. Foram realizados dias nacionais de paralisações, manifestações de ruas, organizações pelas centrais sindicais em várias cidades do país que reuniram milhares de trabalhadores contra a reforma trabalhista e a reforma da Previdência Social. Em 16 de fevereiro de 2018, Michel Temer anunciou, em pronunciamento novamente em rede nacional, a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Qual era o objetivo aqui? Segundo Michel, era a manutenção da ordem e o combate ao crime organizado. A Polícia Militar e as Forças Armadas atuaram conjuntamente durante a intervenção que durou 10 meses. Nesse período, houve aumento recorde de tiroteios e de mortes por violência policial. O governo Temer vai durar 2 anos e 7 meses e ficou marcado como o mais impopular desde o fim do período do regime militar. O Datafolha chegou a registrar 3% de confiança popular no governo. Durante o governo de Temer, Temer foi investigado por 3 crimes: obstrução da justiça, corrupção passiva e organização criminosa. Após cumprir um mandato presidencial, Michel Temer foi preso em março de 2019 pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato. No entanto, teve a prisão suspensa por ser considerado constitucionalmente ilegal por não ter sido previamente avisado ao réu e à família dele. O processo que levou Temer à prisão era referente à acusação do desvio de verba das obras da usina Angra 3. Esse processo está temporariamente suspenso. Além desse processo, tramitam mais 2 processos contra Temer: acusação de participação em organização criminosa e corrupção e peculato na empresa eletronuclear. Apesar da impopularidade e das investigações criminais, Michel Temer e o PMDB chegaram a cogitar a candidatura dele à presidência da República em 2018. Contudo, isso não se realizou e em 1º de janeiro de 2019 encerrou-se o governo Michel Temer, sucedido pelo militar e reformado Jair Bolsonaro. E aqui já é uma outra história. É isso, minha gente. Até a próxima.